Oiê, bem-vindo ao mundo literário da Lu. Muito prazer, minha gente, eu sou a Lu, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês quais foram as minhas melhores leituras do ano de 2023. Antes da gente ir direto pro vídeo, eu quero te convidar pra conhecer o meu projeto do Clube do Livro lá no Catarse. Eu tenho um clube de leitura onde a gente realiza leituras coletivas todos os meses. Além disso, é um clube repleto de mimos pra vocês. Vocês concorrem a sorteios de livros, vocês concorrem a sorteios de caneca personalizada, a gente tem sessão cinema, dinâmica do livro viajante que vai começar agora no início do ano. A gente já tem as nossas leituras pro mês de janeiro, de fevereiro e de março, que vão ser esses livros aqui que a gente vai ler durante esses meses. Então, se você estiver interessado em ler junto com a gente e depois ter um debate sobre esses livros, já deixo aqui o meu convite. E é isso, minha gente. Tô um pouquinho atrasada nesse vídeo, mas espero que vocês ainda queiram assistir mesmo assim. Nesse ano de 2023 eu li bastante livro. Alguns foram bons, mas eu acho que não chegou nem 50% desses livros eu gostei assim e eu dei 5 estrelas. Então, no vídeo de hoje, eu trouxe 12 livros que foram os melhores livros do ano, as melhores leituras do ano. Eu não vou botar ordem nenhuma desses livros, porque assim, todos foram livros favoritos que eu amei demais. Então a ordem aqui que eu vou falar sobre eles não importa, todos foram livros 5 estrelas. O primeiro dessa lista é Mulherzinhas. Esse livro eu li logo no início do ano de 2023 e assim que eu terminei a leitura eu fiquei completamente apaixonada por essa obra. Eu não sei se você já ouviu falar nesse livro, se você já ouviu falar nessa escritora, mas esse livro ele é um clássico da literatura inglesa e nele a gente vai acompanhar a jornada e a vida dessas 4 irmãs. Essa obra ela é repleta de personagens femininas fortes, numa época em que era difícil ter essa força. A gente vai acompanhar as aventuras dessas jovens, as suas dores, as desilusões. A gente vai acompanhar as perdas dessas irmãs, os aprendizados. Então foi um livro que me marcou bastante. E quando todo mundo falava que Mulherzinhas era um livro muito bom, que era uma leitura muito boa, eu não acreditava até eu ter a oportunidade de ler. Eu acho que agora eu entendo o motivo desse livro ser um clássico da literatura inglesa, mas também ser um clássico da literatura mundial, um livro que foi adaptado diversas vezes para o cinema e que segue sendo sucesso nos dias de hoje, né? A gente vai acompanhar uma família ali do século XIX. Assim, se você for parar para pensar no século XIX, mulheres com ideias feministas, mulheres com ideias libertadoras não existiam. E assim, imagina uma mulher escritora nessa época, trazer isso em uma obra, sabe? Eu percebi que a Louise, que é a autora desse livro, ela tentou trazer de uma forma bem sutil uma certa necessidade de independência das mulheres. Não assim de independência financeira ainda, mas de uma independência emocional. Porque assim, lutar contra a força do patriarcado nessa época já era muito difícil, principalmente em questões financeiras. Então eu percebi que a autora, ela tentou ir por um outro lado, o lado da independência emocional, e eu acho que ela fez isso muito bem. Esse livro, ele é repleto de frases lindas. Não tenho medo de tempestades, pois estou aprendendo a navegar o meu barco. Com certeza esse livro, ele entrou pra minha lista de favoritos, porque eu amei muito acompanhar a trajetória, a vida dessas 4 irmãs. E se você gosta de assistir adaptações, tem uma adaptação incrível, se eu não me engano tá na Netflix, que foi lançada em 2018, 2019, que ficou muito bom e vale a pena assistir. O segundo livro dessa lista se chama Casa no Macerulho. Esse livro eu também li no início de 2023 e eu simplesmente amei. Não é novidade pra ninguém, porque vocês que me acompanham nas outras redes sociais, vocês sabem o tanto que eu gostei desse livro, o tanto que eu me emocionei, o tanto que ele me encantou e eu amei descobrir a escrita desse autor. Eu não conhecia nenhum outro livro dele. E assim, o que mais me fez ficar pegada com esse livro foi justamente a forma que o autor consegue retratar temas sensíveis e delicados de uma forma muito leve. Esse livro vai contar a história do Linus. O Linus, ele leva uma vida super sossegada. Ele é um homem meio assim, sem muito humor. A vida dele realmente não tem graça. E ele basicamente vive pro trabalho, ele trabalha no governo. Ele é responsável por supervisionar orfanatos. E ele faz tudo certinho no trabalho dele. E aí o Linus, ele é convocado para fazer uma supervisão em um orfanato um tanto
quanto diferente, o tanto quanto peculiar. E nesse orfanato moram 6 crianças extraordinárias. Extraordinárias, eu digo que crianças gnomos, crianças bichos, crianças assim supernaturais, sobrenaturais. E aí ele vai lá nesse orfanato pra ele se certificar de que essas crianças que são sobrenaturais e que têm poderes, que essas crianças não vão destruir o mundo. Está tudo certo ali com elas e se a sociedade pode seguir em diante com essas crianças existindo nesse orfanato. Basicamente, chegando lá, o Linus, ele vai se encantar por todo aquele ambiente. E aí esse livro ele vai trazer a experiência do Linus descobrindo uma improvável família em um lugar totalmente inesperado. E aí o Linus ele vai lutar por essa família como se fosse a família dele. Lindo, gente, a cada página lida era um suspiro. Eu me emocionei demais com esse livro. Dificilmente a gente encontra uma leitura tão confortável, a gente encontra uma narrativa que não gera desconforto tratando de assuntos tão complexos. E é isso, gente, esse livro é lindo. E aí, pra vocês verem o tanto que eu gostei, o tanto que eu fiquei encantada com a escrita desse autor, entrou também pra lista um outro livro dele, que se chama Além da Porta Sussurrante. Esse livro, ele não é continuação, não é livro 1, livro 2, isso aqui é simplesmente uma outra história. As capas, elas se parecem um pouco, as fontes, elas são iguais. Eu acho que a editora fez isso pra manter um padrão e também pra vender, porque A Casa do Macerulho fez um sucesso, né? E aí as pessoas talvez olhem pra esse e acham que é continuação, é um segundo livro, mas não. É uma história totalmente diferente, uma história à parte, mas que é tão linda. Nesse livro a gente vai acompanhar a vida do Wallace. Ele só conhece 3 coisas, que é trabalho, trabalho e mais trabalho. E ele sempre foi um patrão super indelicado, ele não era totalmente inconveniente, ninguém gostava dele, ninguém gostava do Wallace. E aí acontece que ele morre. E ele odeia simplesmente ter morrido. Ele odeia, então esse livro ele já é uma fantasia. E o Wallace, ele percebe que ele morreu, ele não quer aceitar que ele morreu, e ele não consegue entender como que as pessoas não gostavam dele. E aí ele é direcionado à travessia do Caronte, que é essa casa de chá, que é onde as pessoas quando morrem, elas vão pra esse lugar, e aí lá elas vão realizar a travessia pra realmente encontrar paz, seja lá o que for. Esse não é o foco do livro também. E aí o Wallace, ele morreu e ele tá tentando entender. Gente, não é spoiler, tá? Isso aqui dele realmente não é spoiler, tá até aqui, inclusive. Então, o Wallace, ele tá tentando entender o que é que foi que ele fez na vida pra as pessoas não terem ido no funeral dele, o que é que ele fez de tão ruim, que era óbvio, né, pra todo mundo que ele era uma pessoa extremamente ruim. Esse livro, ele é simplesmente lindo. Ele vai mostrar, o Wallace, ele vai perceber que ele passou uma vida dentro do escritório, e aí, quando ele morre, é justamente quando ele quer viver, quando ele quer construir um lar, quando ele quer conhecer novas pessoas, quando ele quer se apaixonar, só que já não dá tempo de fazer isso porque ele morreu. E aí esse livro, ele me fez perceber como que a vida, ela passa assim num piscar de olhos. O Wallace, ele só conseguiu perceber essas coisas depois que ele morreu. E aí o autor mostra pra gente como que o Wallace passou a admirar um toque, um olhar, um sorriso, um abraço, como que ele passou a realmente dar valor para essas coisas depois que ele já não podia mais, depois que ele já tinha perdido tudo isso. E tudo isso, o autor, ele faz isso com muita ternura, ele faz isso com muita leveza, com muita delicadeza. Então, assim, de uma maneira muito simples, ele consegue tocar a gente, sabe? Às vezes pode parecer uma história boba, uma história infantil, mas a forma que o autor apresenta isso pra gente nos toca demais. O próximo livro da minha lista dos melhores de 2023, com certeza foi Era Uma Vez um Coração Partido. Eu amo! Eu amo, eu amo, eu amo! Gente, eu peguei esse livro aqui agora e eu olhei pra ele, e aí, tipo assim, quando eu pego e falo, ai, eu gosto muito, eu gosto tanto, eu gosto demais, todo mundo deveria conhecer essa história, é muito bom! Esse livro, ele vai contar a história da Evangeline Raposa. Ela cresceu na loja de antiguidades do seu pai, então ela cresceu em um ambiente rodeado por objetos misteriosos, por magias, lendas de seres poderosos. E ela cresceu acreditando em histórias de amor com finais felizes. Só que ela simplesmente deixa de acreditar nisso quando o amor da vida dela está prestes a se casar com uma outra pessoa. Então a Evangeline, ela fica ali desesperada, ela cresceu acreditando em finais felizes, ela cresceu acreditando no amor verdadeiro, só que o amor da vida dela vai se casar com outra pessoa. E o desespero da nossa queridíssima, ele é tão grande
que ela vai atrás do poderoso príncipe de copas fazer um acordo com ele. Ela fica desesperada pra ter o final feliz dela. Ela fica desesperada pra achar o amor verdadeiro, que ela vai atrás do príncipe de copas. Angeline fala, eu quero ter o meu final feliz, eu quero ter o amor, príncipe de copas, eu quero fazer um trato com você, porque eu preciso ter o meu final feliz. Aí o príncipe de copas, que não é besta nem nada, ele fala, claro, minha querida, vamos fazer esse trato aqui, só que você vai ter que me dar 3 beijos. E o príncipe de copas, assim, gente, não fica achando que ele foi espertinho de querer um beijo, não. Existem vários seres imortais nesse universo, e o príncipe de copas, ele é um desses seres imortais. Existem outros seres, e cada um deles tem uma característica peculiar, sabe? Eles têm o jeitinho deles. E o príncipe de copas tem uma lenda. O príncipe de copas, ele tem a história dele. A história dele é que ele não consegue beijar nenhuma moça sem matar elas. Então essa é a lenda dele, essa é a maldição que o príncipe de copas carrega. Ele encontrou o amor da vida dele, só que ele não pode ficar com ela porque ele beijou e ela morreu. Então todas as garotas que o príncipe de copas tenta beijar, que ele tenta amar, ele acaba matando. E aí a Evangeline foi atrás dele pra fazer esse acordo, né? E ele fala, você vai me dar 3 beijos. E aí você vai ter o seu final feliz, o seu amor verdadeiro. E aí fez o trato, já era. Ela se deu mal. Esse livro, ele é uma mistura de muita magia, de mistério, de suspense. Eu gosto muito dessa fantasia. Sim, esse acordo que a Evangeline fez com o príncipe de copas é um acordo perigoso que talvez vai custar a vida dela e até onde, né, a gente iria pra ter o nosso final feliz. Então é um livro que tem bastante mistério, que tem bastante aventura, que tem muita magia, romance, não sei, você vai ter que ler pra saber, mas é muito, eu marquei horrores ele, esse livro é muito bom mesmo. Continuando ainda na nossa lista de livros de fantasia, um que entrou pra lista de melhores do ano, com certeza foi Castelo em Seus Ossos. Esse livro aqui, ele foi uma surpresa muito grande pra mim. Porque não é um livro que tá no hype, não é um livro famoso, não é um livro que eu vejo muitas pessoas lendo, mas eu fiquei feliz de ter lido esse livro assim e de ter gostado e de ter favoritado ele. Essa é uma história fascinante de 3 princesas trigêmeas que foram criadas literalmente pra reinar, pra enganar e pra conquistar e seduzir os seus pretendentes. Esse é um livro que vai mesclar romance, fantasia, aventura de uma forma muito interessante, que quando você termina esse livro, você fica, eu preciso do próximo, eu preciso da continuação desse livro. É um livro para você que gosta de fantasias com bastante intriga política, vai falar sobre os reinos. Não, o foco desse livro, pelo menos o primeiro, não é muito no romance, mas sim nessa fantasia, nessa construção de mundo, nessas intrigas políticas, e eu gosto muito desse tipo de narrativa. Elas parecem ser as noivas perfeitas, sim, né? Elas dominam a arte dos venenos, das falsificações, das seduções, porque a mãe delas criou elas para derrubarem as monarquias, porque a mãe quer todo o reino para ela. Então ela criou as filhas para ser um instrumento para derrubar monarquias, para pegar reinados de outras famílias e para elas concentrarem todo esse poder na família delas. Não julguem o livro pela capa, porque eu, quando vi essa capa, eu pensei, meu Deus, eu não vou gostar desse livro porque eu acho essa capa muito feia. Mas assim, confia em mim, que se você gosta de fantasia, com todas essas características que eu trouxe, eu acho que você vai gostar muito desse livro e eu amei. Eu não podia não falar do Nome do Vento. Meu Deus, que livro bom, minha gente! Que fantasia boa, que fantasia bem escrita, que personagens bem escritos, que universo criado incrivelmente. Tudo nesse livro é incrível. Esse livro, ele é muito bom, mas ele é muito bom. Eu amei, gente, Nossa! Eu acho que só quem leu esse livro, só quem mergulhou nesse universo, só quem conheceu essas páginas, só quem conheceu essa história sabe do que eu tô falando, porque você assim, literalmente entra dentro da história, você entra dentro do livro, você sente o que o personagem sentiu, você vive as histórias do personagem, você vibra, você fica triste, você se emociona por esse personagem, porque assim, a escrita do Patrick, ela é simplesmente incrível, ele sabe escrever um livro bom de fantasia. Se você tá atrás de um livro bom de fantasia, eu te indico esse aqui. Esse livro a gente vai acompanhar a história do Covet, não sei falar o nome. Enfim, a gente vai acompanhar a trajetória do Covet
desde quando ele é pequeno até ele se tornar um homem. E assim, você vai acompanhar toda essa jornada, que é uma jornada épica, que a gente vai ser transportado. É literalmente isso, você entra nessa história dessa fantasia, você é transportado para um mundo completamente mágico, um mundo cheio de lendas, de fábulas, de mitos, heróis, de vilões, de ladrões, de trovadores, de paixão, de amor, de vingança. Gente, eu juro, esse livro, ele é muito bom. Então é basicamente isso, você vai acompanhar a trajetória desse jovem, a sua jornada, a sua caminhada, desde quando ele era uma criança, ali na trupe dos pais dele. Você vai acompanhar ele perdendo pessoas importantes, você vai acompanhar ele entrando na universidade, ele aprendendo sobre coisas, ele estudando. Você vai acompanhar toda essa trajetória, que é uma trajetória muito épica. Gente, é muito bom. Parece que você tá assistindo um filme. É incrível, é muito, muito bom. O próximo livro dessa lista é um romance que se chama Amanhã, Amanhã e Ainda Outra Amanhã. Tenho certeza que você viu esse livro por aí, em alguma rede social, você viu alguém falando sobre esse livro, e ele é realmente muito bom, pelo menos pra mim. Ele foi uma experiência incrível. Eu amei ler esse livro. Eu tenho gostado cada vez mais de ler livros de romance em que o foco não é só o romance em si, mas sim os problemas que os protagonistas estão passando, os seus dilemas, as suas angústias, os seus sofrimentos. Então esse livro, ele vai te entregar tudo isso. Ele é um romance em que dois jovens amigos decidem criar um jogo de videogame. E aí a gente vai acompanhar toda essa criação, toda a ascensão desses jovens, porque eles ficam famosos demais, os jogos que eles fazem viram febres, viram sucessos. E aí, no meio disso tudo, você vai acompanhar essa relação desses dois amigos que se amam, mas nunca foram amantes, amigos que se gostam, mas não conseguem expressar esse carinho, esse amor um pelo outro. Eles não se permitem gostar, eles não se permitem se apaixonar. E aí tudo isso o leitor fica desesperado, porque você quer muito que as coisas dê certo, mas falta ali uma comunicação entre os dois, tem essa falta na comunicação. Eu particularmente gosto muito de livro assim, que me deixa assim ansiosa para as coisas darem certo, mas é muito, muito bom. E esse livro, ele tem uma coisa muito interessante, que eu achei que essa autora, ela conseguiu trazer uma narrativa muito boa, porque ela também nos leva pra dentro de um jogo de videogame. Como eles são ali criadores de jogos, a gente acompanha um pouquinho desse processo criativo que eu não conhecia e que eu gostei muito de ter conhecido, e eu achei muito interessante a autora trazer isso pro livro. O próximo livro da lista, eu não tenho ele físico, mas se chama Um Estranho Sonhador. É uma outra fantasia e eu amei. Nesse livro a gente vai acompanhar a história do Laszlo, que se chama Um Estranho Sonhador, porque ele vive sonhando com uma terra perdida. Ele sonha com uma cidade que se perdeu e ele quer muito saber mais sobre essa cidade. É um bibliotecário e ele vive atrás de livros, ele vive estudando sobre essa cidade perdida que se chama Lamento. Todo mundo olha pro Laszlo e vê ele realmente como estranho, porque ele literalmente vive no mundo da lua. Ele vive pra achar pistas sobre essa cidade, ele vive pra conhecer mais sobre essa cidade. Ele é realmente encantado por toda a história, por todo o mito, pelas lendas que envolvem essa cidade perdida. E aí ele vive atrás de pistas, de respostas para as perguntas. O que aconteceu no Lamento há 200 anos atrás para ela literalmente ter sido uma cidade esquecida? Será que ainda existe alguns deuses lá nessa cidade? Porque antes existiam deuses na cidade perdida. E aí Laszlo se pergunta, será que ainda existem deuses lá? Onde que é essa cidade perdida? Como que eu chego nessa cidade perdida? Esse livro é uma fantasia muito mítica, que vai fazer com que a gente se aventure num mundo repleto de magia, de lendas, de deuses, de mariposas, de horror, de maravilha, de pesadelos, de sonhos. O Laszlo, ele vai ter essa oportunidade de descobrir mais sobre a cidade de Lamento. Eu não vou contar mais pra vocês, pra não ser spoiler, mas é isso, a gente vai acompanhar a história desse sonhador, a jornada do Laszlo, estudando e descobrindo um pouco mais sobre essa cidade perdida, sobre todos os seus encantos, sobre os deuses, sobre as fantasias. Será se ele vai se apaixonar? Será se ele vai encontrar alguém? Como é que vai ser?
Você vai ter que ler pra saber. O próximo livro que entrou pra minha lista de melhores leituras do ano foi Helena, de Machado de Assis. Eu li esse recentemente, a história tá bem fresca. E eu amei, gente. Não é à toa que Machado de Assis é um dos grandes nomes da literatura brasileira, da literatura mundial, porque a forma que ele escreve histórias é uma forma incrível. A narrativa dele, o jeito que ele constrói os personagens, o jeito que ele se comunica com o leitor, eu gosto muito. E com a Helena não foi diferente. Nesse livro a gente vai acompanhar a vida de uma jovem que se chama Helena, que ela é linda, ela é bela, ela é perfeita, ela é maravilhosa. E ela acabou de descobrir que ela vai ser herdeira. Ela recebeu uma herança, o pai dela morreu. E aí ela literalmente também é uma das herdeiras, e aí ela vai pra essa casa rica. A Helena, que sempre foi uma moça pobre, humilde, ela vai pra essa casa super rica e ela passa a conviver com a sua tia, nova tia, e com o irmão que ela não sabia que tinha e que agora ela tem. E aí no meio disso tudo a gente vai acompanhar a vida da Helena, a vida do Estácio, que é o irmão dela, e meio que ali eles vão acabar se apaixonando, então, né? Mas assim, gente, o livro ele é cheio de reviravoltas. Foi algo que eu até conversei com o pessoal na live sobre isso. É um livro extremamente romântico, mas que se você for parar pra pensar, é uma história não tão boa assim, sabe? Não é um romance tão bom, não é uma, assim, lá grandes coisas. Mas o que faz esse livro justamente ser bom, o que faz esse livro ser famoso, o que faz a escrita do Machado de Assis ser uma escrita que passa gerações e ele continua presente, é justamente a forma que ele vai escrever. São as palavras que ele usa para descrever essa história. É a forma em que ele usa o português para contar essa história que faz com que Helena seja uma obra de arte, que faz com que esse livro seja um livro super famoso no nosso país. Então, assim, é a forma que o autor tem de nos encantar com a sua escrita, é a habilidade que o Machado de Assis tem em tocar o leitor, em contar essa história e fazer com que a gente se emocione demais por esses personagens. E eu amei muito esse livro. O próximo livro dessa lista foi onde eu paguei a minha língua, onde eu me lasquei, que foi Lugar Feliz, da Emily Henry. Finalmente veio um livro dessa autora pra eu gostar, não só gostar, como amar. Pra vocês que me acompanham, vocês sabem que eu já tentei ler outros livros dela. Eu li Leitura de Verão, eu tentei ler De Férias com Você e eu não gostei desses dois livros dela. E aí quando eu peguei Um Lugar Feliz pra ler, eu realmente não esperava nada. Eu pensei assim, eu vou ler, mas eu já sei que eu não vou gostar, porque eu não gosto da escrita dessa autora, eu não gosto dos livros dela, mas eu amei esse. Gente, esse livro ele é muito bom. Esse livro vai contar a história da Harriet e do Win. Algo que me pega muito é que ultimamente eu tenho gostado muito de livros com melhores amigos que se amam. Eu tenho gostado muito, porque eu sinto que o livro fica algo além da paixão, sabe? Tem muito mais do que o amor, porque eles se conhecem, eles são cúmplices, eles são amigos, então eu tenho gostado muito desse tipo de romance, e a gente vai encontrar exatamente isso aqui. Eles dois, eles se conhecem desde a época da faculdade e eles se amam desde essa época, eles são completamente apaixonados um pelo outro, eles estão noivos, eles são um casal que todo mundo olha e fala, ai como eles se amam, ai como eles são perfeitos. Só que acontece que eles não estão mais juntos, eles não querem mais, aconteceu algo, sempre tem algo que aconteceu algo que fez com que eles eles romperam o noivado deles, só que ninguém sabe. Nenhum dos amigos sabem que eles não estão mais juntos. E aí eles foram convidados para passar o último feriado nessa casa na praia, nessa casa no lago, não sei, que sempre foi a casa em que eles tiveram todas as memórias deles. É uma casa de uma amiga deles. E aí o outro amigo deles vão casar, então assim, é o último final de semana com casamento e com muitas coisas felizes, ai, vamos aproveitar, ai, que isso, que aquilo, e eles não estão mais juntos. E aí, é muito bom, gente, é muito bom, porque esse é aquele tipo de livro que eu gosto, que não é um romance, só romance. Ele é um romance em que a gente vai acompanhar os dilemas do casal, a gente vai ver os problemas pessoais que eles estão passando, algo deu muito errado
que fez com que eles não estejam mais juntos? Será se eles vão ficar juntos depois? Será o que aconteceu? Será como que vai ser esse diálogo? Tá tendo diálogo? Não tá tendo? Por que eles não conversam? Por que eles não resolvem? Eu gosto muito. O penúltimo livro dessa lista eu li recentemente também, e é uma história em quadrinhos, que foi Lore Olympus. Se você gosta de HQ que falem sobre mitologia, tenho certeza que você vai gostar muito desse livro. Gente, eu amei Lore Olympus, eu amei muito. Eu não sei, eu não esperava que eu fosse gostar tanto assim de uma história em quadrinhos, não esperava que eu fosse favoritar e que esse livro estaria aqui na lista. Mas eu amei, é simplesmente muito bom, as artes são boas, assim, é um livro que ele não tem nada demais, mas foi uma história que eu gostei muito dos personagens, eu gostei muito das ilustrações, eu gostei da forma que essa HQ ela é contada, eu amei os personagens, eu amei tudo, é literalmente uma história em quadrinhos, que vai falar sobre amizade, sobre fofoca, sobre glamour, sobre mentiras, sobre amores proibidos, tudo ali acontecendo entre os deuses do Olimpo, entre esses seres da mitologia. É meio que um retrato dos deuses gregos um pouco desconstruídos, assim, sabe? Mostra um pouquinho o pior deles e é muito bom, eu gostei, super recomendo. E o último livro dessa lista, que não podia faltar, se chama, né? Depois daquele verão. Eu amei esse livro, gente, eu amei. Eu sei que algumas pessoas não gostam dele, eu sei que o plot desse livro decepcionou algumas pessoas, mas quanto mais eu vejo as pessoas falando que não gostou, mais eu tenho certeza que eu amei. Inclusive, eu li esse livro 2 vezes. Esse foi a minha primeira releitura da vida. Eu acho que, assim, desde que eu me tornei uma leitora, assim, mais assídua, eu nunca tinha feito nenhuma releitura. Eu li esse livro em agosto e agora não tem nem um mês que eu reli ele de novo e eu continuei tendo essa certeza de que eu gosto muito dessa história. Eu gosto da forma que ela foi escrita, da forma que ela foi contada. Esse livro ele vai contar a história da Percy e do Sam, que se conheceram desde pequenos. Eu tenho um ponto fraco pra isso. Eles se conheceram desde sempre, eles são amigos desde sempre. E a Percy, ela sempre vai passar os feriados na casa do lago que os pais têm. E o Sam e o irmão moram nessa casa do lado. Então a Percy, ela sempre passou todos os momentos importantes da vida dela junto com o Sam e com a família do Sam. Tudo ela compartilhava com o Sam. E até que eles acabam se apaixonando. No futuro, alguma coisa muito ruim aconteceu que fez com que eles não se falem mais. Eles estão há 12 anos sem se falar. E aí quando você vem no passado, você fica, nossa, por que não deu certo? Eles se amavam. Essa amizade que eles têm é muito linda. Por que no futuro eles estão há 12 anos sem se falar? Por que eles não se gostam mais? O que aconteceu? E alguém fez uma coisa muito errada, alguém vacilou muito nessa relação. E você fica ali tentando saber. O plot desse livro foi o que decepcionou muitas pessoas. O livro é muito mais sobre a relação deles dois, é essa amizade que foi construída, é esse amor que foi construído. Esse é um livro sobre segundas chances, esse é um livro sobre perdoar, esse é um livro sobre você ser o porto seguro de uma outra pessoa. É lindo, é incrível a forma como que essa autora faz com que a gente perceba que eles se conhecem, sabe? Eles se amam, eles se respeitam apesar dos acontecidos, apesar dos vacilos e dos erros que a gente comete durante o nosso crescimento, durante o nosso amadurecimento. Então, a autora, ela mostra isso pra gente, que apesar de tudo isso, a amizade deles continuou, o amor por eles continuou, e é muito lindo você perceber como que é isso, sabe? Como que eles se conhecem, essa cumplicidade deles dois, essa amizade deles dois. Você percebe que um é o porto seguro do outro, eles são a segurança um pro outro. E quando eles estão juntos, eles se conhecem tanto, é lindo! Eu amo. Tem alguém falando que esse livro, ele é um livro que nos deixa triste, por saber que a gente nunca vai ter um amor tão lindo que nem esse. E que a gente fica feliz também por saber que esse tipo de amor, ele acontece. Então, assim, eu super recomendo isso aqui. Minha gente, foi isso. Essas foram as melhores leituras de 2023. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. E me conta aqui se você leu algum desses livros nesse ano e se você gostou. Um beijo e um queijo!